essa parte médica a gente sempre teve, e esse a gente sempre entendeu que era um nicho de mercado muito atraente, né? Porque realmente, principalmente antigamente, você conseguia cobrar altos honorários efetivamente. Hoje é claro que a disputa ali por preço está mais acirrada, mas antigamente você conseguia altos honorários. Hoje ainda assim, mas claro, trazendo para a nossa realidade, você tem que brigar ali um pouquinho, né? São 3 as habilidades que formam o tributarista do futuro: técnica tributária, inteligência de negócios com uso de tecnologia e clientes. Aqui nesse podcast eu vou te mostrar onde deve estar o seu foco, pois quando você foca naquilo que você tem controle, os resultados vêm e duram a longo prazo. O fato é, o futuro já chegou. Ser um tributarista medíocre ou diamante? A escolha é sua. Então sejam todos muito bem-vindos e todas muito bem-vindas ao nosso podcast Tributarista do Futuro. E aqui é onde discutimos as estratégias na sua jornada para se transformar na classe mais valorizada de tributarista, que é o tributarista de inteligência de negócios. E hoje, no nosso episódio, falaremos sobre planejamento tributário para o setor da saúde. Para isso, tenho, como sempre, um convidado de peso. Então, quero apresentar para vocês o querido Bruno Nascimento. Bruno, seja muito bem-vindo ao nosso podcast. Para começar, apresente-se aí para o pessoal, conta um pouquinho da sua trajetória, da sua jornada. E aí vamos entrar no nosso tema. Tá. Bom, como é que surgiu, né, o jaleco aqui, né, no escritório de contabilidade, né? Como é que iniciou? Eu vim de uma empresa familiar, né? Então a gente vai completar, acho que ano que vem ou no outro ano, 40 anos de escritório. Então o fundador foi meu pai, o Sr. Aguinaldo. Infelizmente há 2 anos já, que inclusive agora em dia 12 de outubro a gente completou 2 anos do falecimento dele. Mas a gente tem que seguir, né? Então, meu pai foi o fundador, junto com a minha mãe, iniciando ali os dois, a AJ, né? E, na realidade, acho que desde o início da AJ a gente sempre teve, tanto que aqui, quem usa Contimatic sabe, né? Normalmente a ordem dos códigos das empresas é o tempo que aquele cliente está na sua carteira. Então, normalmente os clientes 02, 03, 05 são dos clientes que estão com você há 15, 20, 30 anos, né? Então, a gente tem uma clínica médica aqui, que é a 13, né? Clínica número 13. Então, foi o 13º cliente que a gente teve, isso há muito tempo atrás. E tem clínicas hoje que estão com a gente há mais de 20, 30 anos aqui. E aí, essa parte médica a gente sempre teve. E esse a gente sempre entendeu que era um nicho de mercado muito atraente, né? Porque realmente, principalmente antigamente, você conseguia cobrar altos honorários efetivamente. Hoje é claro que a disputa ali por preço está mais acirrada, mas antigamente você conseguia altos honorários. Hoje ainda assim, mas claro, trazendo para a nossa realidade, você tem que brigar ali um pouquinho, né? Eu, Bruno, vim para o escritório em 2013, né? Eu fiquei 5 anos na KPMG, numa Big Four. Então, por isso que até quando a gente estava naquele evento do Anderson Souza, quando eu conversei com o Guioto, e eu falei, pô, Guilherme, você também é da KPMG, né? E realmente lá, mais do que um trabalho, é uma escola, né? Você sai dali, você está afiado para tudo, você consegue realmente aplicar muita coisa do que você aprendeu e os caras são, assim, você trabalha pra caramba, mas você aprende demais em Big Four, né? Seja Deloitte, Price, KPMG, eu sempre que eu É o encontro alguma MBA e pessoa assim... pós-doc, né? É o MBA e pós-doutorado, é o Big Four. Então, todo contador que começa, fala, cara, pensa em às vezes ir para uma empresa de auditoria que você vai aprender demais, vai saber o que é trabalhar bastante, mas você vai aprender muito. Em 2013 eu volto, né, para o escritório e foi bem na época que começou aquele buchicho da Contabilizei, 2012, 2013, começou a vir a Contabilizei. Eu falei, cara, tá surgindo um movimento online aí novo e eu tenho que participar. Então, desde então, a gente vem trazendo, tentando participar dessa busca online, né, digital, trazendo o tradicional um pouco para o digital, tecnológico. E aí surgiu o Instagram, em 2000, acho que foi faz uns 3 anos atrás, e eu falei assim, cara, eu vi que a contadora da Bolsa, ela falava muito para investidores, né, que é a Alice Porto. Boa. E eu falei, cara, eu acho que aí tá a chave do negócio. Acho que você tem que escolher um público e você tem que se conectar com esse público. E ela se conectava muito bem
com os investidores, né? Porque ela tirava todas as dúvidas de fundos de investimento, a parte de imposto de renda, declarações de imposto de renda, ações, tudo mais. Eu falei, cara, eu sou a Alice Porto do mundo médico, porque eu falo com médico todo santo dia. Tem um médico me ligando, porque a gente tem muitas clínicas aqui. Eu falei, cara, então eu quero ser a Alice Porto do mundo médico. E aí eu comecei o Instagram, e é o que eu falo para todo mundo, né? É aquele velho, deu certo de 3 anos batalhando, né? 3, 4 anos falando, e aí você consegue ter resultado. E aí eu tento hoje trazer muito conteúdo para o público médico, tento fazer eventos externos para o público médico, justamente para ir conseguindo aumentar a autoridade, melhorar, e acho que esse é o objetivo. Que bacana! Você está produzindo conteúdo voltado para o público médico desde 2019, então? É isso, mais ou menos? O que eu falo, eu devia estar falando sozinho por baixo uns 2 anos aí, até conseguir ter ali uma fidelização, alguém realmente, um médico começar a interagir. Foi 1 ano e meio a 2 anos fazendo conteúdo. É que, obviamente, algumas vezes o pessoal estava consumindo, mas não existia interação. Hoje tem muito mais interação, mas é porque existe 2 anos, 3 anos de batalha aí, fazendo conteúdo especificamente para a área médica. Hoje, ainda assim, eu segrego um pouco, porque hoje, querendo ou não, a gente tem os treinamentos voltados para os contadores, então eu tento trazer um pouco no nosso dia a dia, também temáticas, dicas, né, para os contadores, mas também não deixo, abandono os médicos, não. Então, normalmente eu fico dividindo os conteúdos um pouco para um pouco para outro. Que legal. E deixa eu perguntar uma coisa, Bruno. Hoje o teu público são os médicos especificamente. Então, assim, dentro do setor de saúde, né, que é o setor amplo, você nichou para a área médica. Então, você conversa com os médicos, é isso? Isso. Aí, nessa área, eu vou te dizer que não existe, assim, uma área, eu não sei porquê, mas muito dermatologistas também me chamam. Mas, assim, eu não tenho uma área específica. Por exemplo, pode vir um cara de estética, né, que não é tanto a área da saúde, mas ele também ali tá envolvido. Tem médicos PJinhas, né, que querem abrir um CNPJ para fazer plantão. Tem donos de clínicas médicas, quando analisam nossos conteúdos, tanto no YouTube quanto no Instagram, ou no blog, né, de equiparação hospitalar, de trazer algum benefício fiscal. Então, esse tipo de procura que acaba acontecendo na área da saúde em geral, tá? Mas não existe, assim, um público específico. Normalmente, qualquer área da saúde, área médica, a gente atua. Até porque tem bastante coisa, pegando aqui na parte de planejamento tributário mesmo, que a gente, né, pode aplicar de uma forma geral para o setor da saúde. Exato. Bacana, exato. Bruno. Você sabe que, assim, ao longo da minha carreira também, por mais que eu não seja da área contábil, mas o meu foco é o tributário, eu sei que você também, né, atua dentro da área contábil com uma forte especialização. Mas eu já tive vários clientes também, tanto clínicas, né, clínicas médicas, hospitais também da área de saúde. E é muito, muito interessante ver como temos oportunidades realmente para atuação, seja do ponto de vista consultivo, quando a gente vai falar de planejamento tributário, né, um ponto de vista consultivo. No teu caso, seja do ponto de vista contábil geral, né, para esse perfil, e no meu caso, do ponto de vista jurídico também, né? Então, a gente viu, assim, ao longo dos anos, como também surgiram oportunidades de atuação para esse setor nos tribunais, em relação exato. A oportunidades aí de redução de tributos na via judicial. Então, é sobre isso que a gente vai falar hoje. Sim. Então, quem está aqui, acomode-se, né? Se você está almoçando, que não foi meu caso ainda hoje, mas se você está almoçando, almoce junto conosco, traga um colega, traga o profissional da área médica que queira aprender um pouquinho mais. Sim. Sobre oportunidades aí para otimização da carga tributária relacionada ao setor da saúde. Lembrando que quem não segue ainda ou quem não está inscrito ainda no canal da BPT Educação, inscreva-se. Quem não está inscrito ainda no podcast Tributarista do Futuro, você tem uma infinidade de conteúdos para aprimorar aí a sua jornada tributária. Bruno, mas vamos lá, né? Para a gente falar um pouquinho, entrando no nosso tema, eu acho que, só pegando um paralelo com o que você falou, né, do tempo, né, de como que você olhou a parte da rede social, do digital, como um outro canal de aquisição de clientes, né? Nós somos profissionais técnicos e a gente, historicamente, quem está mais tempo na jornada aqui, realmente o digital é algo mais novo. Mas sempre existiram diversas formas, diversos canais de aquisição de clientes.
e o digital veio para reforçar, mas você trouxe um ponto que foi bem legal assim para explorar com o pessoal, a questão da consistência e da persistência, né? Então, as coisas não acontecem da noite para o dia. Eu acho que esse é um ponto que a gente pode Exato. deixar para a consistência de uma forma geral. Nada nessa vida acontece da noite para o dia. A gente precisa ter consistência no que estamos fazendo e ter perseverança, né? Então, a construção Sim. da nossa jornada profissional, ela tem que ter aquela constância dos estudos, né? De sermos profissionais atualizados para poder levar cada vez mais uma qualidade da prestação de serviço para os nossos clientes, mas também sermos consistentes e perseverantes em tudo que a gente faz. Então, eu queria deixar isso porque é uma realidade, né? Eu estou produzindo conteúdo também de uma forma consistente desde 2019, por isso que eu perguntei. Então, assim, sim. periodicamente desde 2019, de fato, é uma construção. Sim, sim. E acho que muito se assemelha à construção. É engraçado isso, né? Porque parece que é um bate-bola, assim, né? Mas ela é muito similar à construção para quem for atuar na área de recuperação tributária, né? Muitas vezes você vai trabalhar por muitos meses, 6, 7, 10, 12 meses, um ano, aí até você começar a ter realmente seus primeiros honorários significativos. E aí depois isso se torna uma constante. Eu acho que isso muito se assemelha à atuação dentro da rede social. Você muitas vezes vai ficar ali falando sozinho por um bom tempo, ou seja, trazendo em paralelo o mundo da recuperação tributária, você vai estar ali trabalhando, mas muitas vezes você não vai ver o benefício naquela hora, mas vai chegar aqui 12 meses, vai chegar aqui 3 meses, que aí sim você vai ver o resultado chegando. Acho que é engraçado que realmente o mundo da recuperação tributária, ele é muito similar a isso, né? E se você não tiver perseverança, é o que eu falo, recuperação tributária você tem que gostar. Se você não gosta de estudar, você não gosta de ir atrás desses, putz, mas aqui tem um benefício, aqui nesse NCM tem uma possibilidade tributária, e você ir atrás e tentar fazer, e fazer o cálculo, e analisar, não adianta. Acho que eu estava falando isso com o Guioto. Se não o sócio ir lá fazer, não adianta você colocar um departamento de recuperação tributária na mão do funcionário e achar que ele vai dar um jeito para você. Acho que é o sócio que tem que ir, você, dentro da sua rede social, que tem que ir atrás, você tem que, eu quero ser uma referência para o mundo médico, eu quero ser uma referência na recuperação tributária. Então, brigue por isso. Inclusive, o Guioto acabou de entrar aí, mestre aí também na recuperação. Ele também tá me devendo, né, uma data para estar aqui comigo no podcast também. Mas vamos lá, Bruno. A gente fala de planejamento tributário, né, para o setor da saúde. Então, aqui a gente vai falar sobre estratégias de redução da carga tributária de forma lícita, né? Só para a gente deixar bem pautado que quando a gente fala de planejamento tributário, do que a gente está falando. Então, são estratégias de redução da carga tributária de forma lícita. Considerando aí que o setor da saúde é um setor amplo, né? Então, envolve não apenas os profissionais da área médica, mas todos os outros profissionais da área de saúde, enfermeiros, fisioterapeutas, enfim, né? Todos os outros técnicos também. E também envolvem outros, né? Outros negócios dentro do setor da saúde, como realmente além de clínicas, hospitais, laboratórios, enfim. Então é um setor bastante... Sim. Qual que é o teu start, né? Teu ponto de partida aí para a gente poder entrar no nosso tema hoje? Um ponto de partida que eu sempre vejo, e acho que isso é uma coisa, até um adendo que eu faço, que realmente, acho que hoje, acho que principalmente acompanhou isso, que a possibilidade de você hoje montar um departamento de recuperação tributária é infinitamente maior hoje com os conteúdos que estão disponíveis do que, por exemplo, há 5 anos atrás. Acho que antigamente a recuperação tributária era realmente era um público bem seleto de pessoas que faziam esse tipo de serviço. Normalmente era advindo de pessoas que trabalhavam em grandes empresas de consultoria que já prestavam esse tipo de serviço, saíram dessas empresas e abriram o seu próprio escritório. Então acho que Letícia Amaral, o Guioto, Anderson Souza, vocês possibilitaram trazer esse mundo novo de planejamento tributário, que não quer dizer que você vai recuperar imposto, que o fisco vai bater na porta do seu cliente, reclamar. Não, isso é um processo normal. Se é certo fazer isso, você pode pedir. Acho que isso eu parabenizo todos vocês, porque realmente é uma área que eu gosto muito, já gostava na época da KPMG, da auditoria, e isso me possibilita trazer um pouco mais perto do que eu fazia na época da auditoria. Mas, querendo ou não, quando eu fazia auditoria, eu sabia que um dia eu ia ter que dar tchau, né? Eu falei, vou ter que voltar para o escritório. Então, acho que a recuperação tributária é um mundo que me chega próximo à época da auditoria. Claro que são coisas totalmente distintas, mas eu acho que é o
o âmbito de se você fazer as coisas, de buscar, de trazer um benefício fiscal, é bem mais gostoso de você trazer para o seu cliente. Planejamento tributário, eu acho que a primeira coisa que a gente tem que pensar que, felizmente ou infelizmente, tem muito contador fazendo cálculos errados no Brasilzão aí afora. Então, você vai pegar muitos casos, por exemplo, eu sempre tento trazer de forma bem cômica, né? De forma simples, dentro dos Reels, por exemplo, clínicas com faturamento muito alto, sendo Simples Nacional, ou clínicas com faturamento muito baixo, sendo lucro presumido, possibilidades muitas vezes de tornar essa empresa uma sociedade uniprofissional para ganhar um benefício do ISS, e isso não é solicitado, possibilidades muitas vezes de a clínica fazer cirurgias e procedimentos dentro dela, e algumas vezes o contador nem chegou a sugerir essa possibilidade, fazendo o processo judicial, transitando em julgado, e aí sim você equiparando ao hospital. Então, todas essas possibilidades que a gente, obviamente, traz dentro do treinamento RT na saúde, a gente tenta mostrar para os alunos de forma simples que, cara, você tem que primeiro estudar a parte técnica, você tem que saber o que você está falando. E depois você tentar apresentar um caminho para o cliente. Acho que todo cliente que você perguntar, eu falo, né? De 10 clientes que você perguntar, se você está satisfeito com os impostos que você paga, os 10 vão falar que não. Eu acho que eu pago muito imposto. Mesmo ele pagando o imposto certo, ele acha que vai pagar muito imposto. Todo mundo acha isso. Então, essa porta... Eu acho também que eu pago muito imposto. Eu acho também que eu pago. Essa porta vai estar sempre aberta para a gente que atua de forma técnica para saber analisar. Você paga muito imposto, está achando que está pagando muito? Então deixa eu analisar seus documentos, vou ver qual a possibilidade que a gente consegue trazer. Acho que essa porta, no nosso tipo de mercado de recuperação tributária, de análise tributária, é uma porta que vai estar eternamente aberta, né? Porque todo mundo acha que paga muito imposto. Então, acho que você tem que estudar, primeiro passo. Segundo passo, a gente entender que, infelizmente, no Brasil tem muito contador que faz cálculos tributários ou aloca as empresas da forma errada, muitas vezes, e você trazer a solução, muitas vezes, que nem você disse, de forma legal, né? Acho que isso é o mais importante, transparência. É o mais importante de tudo. Eu falo para os alunos. Bruno, eu estou com uma clínica e o doutor falou que ele faz apenas consulta. Vale a pena fazer equiparação hospitalar? Eu falei assim, claro que não vale a pena, porque você não vai ter benefício nenhum, sendo que ele só realiza a consulta. Mas ele quer fazer. Então, seja transparente, doutor. É isso, isso e isso. Você quer fazer? Eu vou fazer, mas você não vai ter benefício nenhum. Acho que a transparência, o preto no branco ali, tá todo mundo ciente dos riscos? Pô, beleza. Acho que esse é o mais importante, né? Eu acho também, Bruno, complementando aí a tua fala, e acho que também para a gente fazer como ponto de partida, antes da gente pensar em fazer qualquer forma de otimização de carga tributária com o cliente, a gente precisa conhecer o negócio do nosso cliente, precisa entender a realidade daquele negócio. Porque isso vai evitar, inclusive, que a gente, como profissionais da área tributária, como tributaristas, que a gente venha a propor, ou pior ainda, algo que seja contrário à lei. E quando a gente fala na área médica e pensando nos médicos propriamente dito, acontece muito mesmo disso, principalmente a questão da equiparação a serviços hospitalares. E aí, como ponto de partida para quem não está tão familiarizado com o tema, o que acontece, gente? Prestadores de serviço, assim como nós somos como tributaristas, nós somos prestadores de serviço. Se a nossa empresa está no lucro presumido, a margem de lucro presumido aplicada aos prestadores de serviço é de 32%, tá? Quando a gente vai levar isso para o setor da saúde, a margem de lucro presumido para hospitais ou equiparados, né, os serviços equiparados a serviços hospitalares, ela cai de 32% para 8%. É isso? Me corrija aí, Bruno. 8 colheres, 12 cés. Exato. 8% a margem presumida para imposto de renda da pessoa jurídica e 12% para a contribuição social sobre o lucro líquido. Então, cai bastante a margem. Então, isso faz com que a base de cálculo seja menor e, consequentemente, o imposto a recolher ou a contribuição a recolher seja menor. Contudo, existe uma relação específica na legislação que fala o que são serviços equiparados a serviços hospitalares. E já é muito, muito assim, muito pacificado
que simples consultas médicas não podem estar equiparadas a serviço hospitalar. Então, elas sempre vão continuar dentro da margem presumida de 32%, tá? Então, existem requisitos para transformar, e aí que entra quando a gente fala de planejamento tributário, diferenciando o planejamento tributário da recuperação tributária, porque a recuperação tributária, o que a gente vai fazer? A gente vai ver o passado e ver se houve alguma irregularidade, algum recolhimento maior de tributos para o passado. Ao passo que no planejamento tributário, a gente vai planejar o futuro daquela empresa. Então, pode ser que no passado, uma clínica ela só tenha feito consulta médica mesmo. Mas pode ser que ela se planeje, para além das consultas médicas, ela inserir. E aí, quando a gente fala de planejamento tributário, é isso, a gente planeja o futuro. Então, é possível que para esse planejamento, para que de fato seja possível a redução da carga tributária, o nosso cliente precise mudar a sua metodologia de negócio. Então, por isso que eu falo, o nosso ponto de partida é essencial que a gente conheça o negócio do cliente e entenda o que ele pretende com aquele negócio. Porque pode ser que esteja dentro do planejamento dele mudar o negócio, ou pode ser que nós, com o nosso conhecimento, a gente sugira alterações que para ele façam sentido. Então, esse é um bom ponto de partida. Nada na área tributária, e eu bato muito nessa tecla, principalmente em relação ao planejamento tributário, não é algo que você vai lá e compra um produtinho pronto. Vou comprar esse planejamento tributário pronto aqui. Né? Como se fosse um produtinho de prateleira. Assim, não, esse aqui, ó. É planejamento tributário de clínica, então esse aqui, ó. Esse aqui, ó, para você, cliente. Não é assim que funciona. Então, vendeu, acabou. Não é assim, porque isso vai dar problema. E você já deve ter visto isso ao longo da tua jornada, né, Bruno? Eu já peguei casos de clientes meus que passaram por planejamentos tributários que, na verdade, se transformaram assim num rombo financeiro para a empresa enorme. Então, quando a gente vai fazer planejamento tributário, é um planejamento que tenha que corresponder com a realidade daquele cliente. Sim. E aí que vem tanto profissionais que às vezes não tem uma... A gente tem que ver de tudo no nosso mercado tributário, né? Exato. Por isso que a gente está aqui compartilhando conhecimento de forma séria para poder instruir as pessoas da forma correta. Porque no nosso mercado, em especial, a gente vê de tudo. Vê gente mal preparada, com uma péssima qualificação. Gente, eu falo, né? Os fraudadores, os bandidos, as quadrilhas, existe de tudo no nosso mercado, assim como existem outros. Mas no nosso mercado, a gente que está inserido nesse mercado sabe. Por isso que a gente precisa separar o trigo do joio aí. Então, gente, primeiro ponto de partida, conheça o negócio do cliente de vocês. Estudem a legislação, claro. Vocês precisam saber o que a legislação traz ali como passível, né, de equiparação. Acho que um ponto que você comentou, um ponto de partida, primeira coisa, né? A gente está falando em recuperação tributária, né? Que você falou, vamos segregar o que é recuperação tributária e planejamento tributário. Enfim, a recuperação tributária ou planejamento tributário, a primeira coisa que você tem que fazer é estudar, né? É você saber, hoje, é o que eu falo, hoje, diferente de 5, 6 anos atrás, qualquer nova recuperação tributária é muito disseminada. Então, hoje, por exemplo, está saindo essa recuperação tributária do cigarro, né? Então, todo mundo está falando sobre isso. Exclusão do ICMS, todo mundo está falando. Então, primeiro passo, estudar sobre o tema. Eu, Bruno, a gente tem um departamento para recuperação tributária, mas a gente vende mais o produto que a gente está mais apto a fazer, que é a equiparação hospitalar. Mas trazendo para o mundo da recuperação tributária, é claro que o ideal é você ter várias vertentes, né? Mas também, algumas vezes, não adianta eu ficar atacando para todos os lados se eu não tenho expertise ou se eu não tenho conhecimento técnico para tal. Então, eu tento fazer para esses outros tipos de planejamento, exclusão do ICMS, para minha própria carteira. Eu faço um caso aqui, faço outro caso ali. Mas acho que o conhecimento técnico é o primeiro passo que você tem que ter. Então, você trazer o máximo de conhecimento possível, consumir o máximo de conhecimento possível para você pegar essa informação e, quando surgir a possibilidade, você poder falar para o seu cliente, a gente vai fazer assim, assim, assado, a gente vai fazer dessa forma. E o jeito, pelo menos, Bruno, sempre falo para todos os clientes. O problema do contador é que o contador, problema ou não, né? Mas o contador, ele é sempre mais conservador, né? Então, eu sempre falo com a minha advogada parceira, falo, doutora Marcela, sempre que você me perguntar qualquer coisa, eu vou falar de forma mais conservadora para o meu cliente. Então, ela fala, não, vocês estão certos. O advogado, que algumas vezes quer bater de frente e tal, eu falo assim, bom, por exemplo, na equiparação hospitalar, né? A gente está entrando com o processo, inclusive a gente já está com o processo, o novo processo entrando agora.
Então, o que a gente orienta o cliente, por exemplo? Muda a tributação do nada? Ele nem tem não tem nada definido ainda, está iniciando o processo? Não. Continua a tributação igual, ou muitas vezes você pode fazer o cálculo tributário e a diferença você depositar judicialmente também? É possível? É possível. Mas eu, pelo menos, Bruno, eu sempre oriento, faz o cálculo normal, continua pagando seus impostos normais. Dando transitado e julgado, a gente vai habilitar o crédito tanto dos últimos 5 anos, quanto desses anos que está rolando o processo. Então, você não vai estar perdendo nada. Simplesmente você está se assegurando que lá na frente não vai vir um fisco e falar o seguinte, não, agora eu quero de volta porque você perdeu aqui a ação. Então, acho que eu tento trazer para os alunos do treinamento RT na saúde sempre esse lado mais conservador. E, de novo, é a forma legal para você não chegar lá na frente e ficar com a cara de bobo, né? Pô, tudo que você orientou para o cara fazer, agora você tem que ir lá refazer todos os cálculos com multa, com juros, e aí o cara tem que pagar tudo de novo. Fica uma situação super chata. Então, acho que, sendo o mais conservador possível, é difícil você estar errado, entendeu? Acho que essas possibilidades você sempre tem que deixar claro para o seu cliente, né? Agora, né, você, doutora, mais do que eu sabe, você vai ter, algumas vezes, empreendedores que são empreendedores meio porra louca. Os caras são doidos. Não, mas eu já quero não pagar a maior no momento zero já. Tudo bem, doutor, eu vou te formalizar por e-mail o que é a minha opinião. Se você quer fazer assim, eu estou te formalizando por ata, por e-mail, a gente faz o cálculo menor, mas você está ciente. Eu acho que o mundo da recuperação tributária é muito isso, é a transparência. O que vai fazer você vingar com o seu escritório, com o seu departamento de recuperação tributária, é a transparência que você dá para o seu cliente. Porque se chegar lá na frente e der qualquer problema, meu amigo, eu te avisei, estava aqui, então o que eu te orientei não era para fazer isso. Se você quis fazer, tudo bem, a gente fez, mas você estava ciente dos riscos, né? Então, acho que isso é um dos pontos principais, assim, acho que talvez você compartilhe comigo essa mesma ideia, de ser transparente, acho que é uma das melhores alternativas, né? Não tentar ficar vendendo ilusão. É verdade. Eu falo muito de governança tributária, né, Bruno? Dentro dos serviços que eu ensino para os meus alunos, eu falo que a governança tributária é o serviço mais completo, porque nele a gente coloca tanto a parte de compliance, que envolve recuperação tributária, como a parte de planejamento e a matriz de risco, né? Então, a gente tem que, para cada situação que a gente vai analisar de um cliente nosso, a gente tem que fazer a matriz de risco. Então, dentro de uma matriz de risco, a gente tem que levantar todas as possibilidades e verificar daquelas possibilidades qual é que vai trazer, numa escala de 0 a 10, uma potencialidade de risco, e se aquele risco acontecer também numa escala vertical de 0 a 10, qual que é o impacto que uma vez ocorrido aquele risco, que aquilo vai gerar para o negócio do nosso cliente. E quando a gente traz isso para o nosso assunto de hoje, que é a questão do planejamento tributário, e vou focar agora dentro, só para a gente trazer para a nossa conversa essa questão da equiparação a serviços hospitalares, o que a gente tem aqui? Nós temos uma legislação em que ela traz uma lista, um rol de atividades que são equiparadas a serviços hospitalares. Então, ali, dentro do que está ali, eu sempre falo, né? A gente tem uma parte preto no branco, que é o que está dentro da lei. Então, se a lei fala, aquela atividade ali pode ser equiparada a serviço hospitalar, você vai cruzar com a realidade do seu cliente, você vai verificar que ele presta aquilo ali. Ok, preto no branco, está dentro da legislação. Não traz um risco, aquilo ali não é risco, está ali, a legislação ele simplesmente vai cumprir, se eventualmente ele não está enquadrando o faturamento relacionado àquela atividade a margem presumida menor, ele tem dinheiro que ele pagou a mais. Então, dá para fazer uma recuperação. Então, o que está preto no branco, você não tem um risco. É só organizar, deixar o seu cliente em compliance. Contudo, Exato. Dentro dessa temática, existem aquelas situações em que, além da legislação, vem o entendimento da Receita Federal. Então, lá a Receita Federal faz as instruções normativas dele. Então, as instruções normativas, naquilo que restringe o entendimento da lei, é um ponto questionável. Só que daí, qual que é o entendimento mais conservador? O conservador é o que fala, inclusive, as normas. Uma instrução normativa ela é considerada uma norma, né? Uma norma tributária, tem que ser observada. Mas é discutível. Tudo que é discutível, você já leva para o ponto de vista jurídico. Né? Já leva para um ponto de vista jurídico. E aí, se o teu cliente é jurídico, daí a gente vai fazer uma outra matriz de risco, né? De acordo com a realidade daquele cliente. Então, é discutível
combustível. O que o Poder Judiciário está decidindo nessa situação? Ah, o Poder Judiciário está decidindo nessa situação a favor do contribuinte, que aquela instrução normativa nesse ponto é ilegal, por exemplo. Ah, beleza. O seu cliente vai falar, não, então eu já quero adotar ou eu quero entrar com uma ação. Tem cliente que vai falar que não quer entrar com ação. Só que aí é o que o Bruno falou. Então deixa por escrito um parecer, pega lá um entendimento, se for o caso, sim, do contador ou do advogado ou do tributarista que está trabalhando no caso, fala, olha, isso apresenta esse risco. Se você quer mesmo assim adotar essa posição, sendo que traz um risco, ok, é teu direito, você só me isente desse risco. Exato. Eu digo que eu sou um dos caras que eu consigo transformar. Jesus não transformava água para o vinho. Eu falo que eu transformo consulta em cirurgia. Assim, ó, é impressionante. Eu faço uma reunião com o cliente, ele entende que cirurgia é mais barato tributariamente, acaba as consultas dele. Não tem mais consulta, acabou todas as consultas, agora é tudo cirurgia. Mas é engraçado, mas é arriscado, né? Você tem que deixar claro que, obviamente, o fisco também não é besta, né? Ele não vai... do nada, você tem 5 anos de um tipo de empresa, né? Aí, daqui a pouco, porque você entrou com uma ação judicial, simplesmente sua empresa mudou 100%, né? Claro que pode acontecer, pode fazer, abrir uma outra empresa apenas para consultas. Claro que tem várias possibilidades, né? Mas não é essa que eu estou falando. A que eu estou falando, normalmente ele fala, quer dizer então que se eu colocar cirurgia, eu vou pagar menos? Então, aí ele fala assim, então tá bom. Aí daqui a pouco começa a mudar, assim, o percentual começa a crescer demais, né, cirurgias e procedimentos. Mas acho que você sendo um gestor de uma empresa de recuperação tributária, é o que você falou, acho que tudo que você deixa as claras, a responsabilidade disso, querendo ou não, também falo isso para os alunos do RT, ninguém melhor do que o seu próprio cliente para saber o que é uma cirurgia ou um procedimento. Você tem que sentar com ele e definir. Eu sou contador, eu não sou dermatologista, eu não sei algumas vezes se esse item aqui ele se enquadra com uma cirurgia, com uma consulta. Então, às vezes, é sentar realmente, ler o tipo de procedimento que ele está fazendo para você definir, legal, acho que isso aqui vamos colocar como cirurgia, isso aqui vamos colocar como procedimento e isso aqui vamos colocar como consulta. Acho que esse tipo de transparência ele é muito importante nesse mercado. Que acho que isso fideliza o cliente, porque ele entende que você não está tentando lesar ele, e acho que referencia ainda mais, né? Porque o cliente acho que se sente seguro com você, né? Talvez acho que isso é uma das metodologias que eu adoto aqui dentro do escritório. É importante. E até pegando o gancho e saindo mais, continuando na questão da equiparação, nós temos também, você falou muito sobre isso, né? A questão do planejamento tributário envolvendo regimes de tributação. Porque a depender da realidade do cliente, de como ele estrutura o negócio dele e assim, em qual fase da etapa do negócio ele está, vai precisar ao longo dessa vida, né, do negócio dele, tá sempre olhando o melhor regime tributário adequado àquela realidade. Exato. Então, isso sempre é uma constância. E a escolha do melhor regime tributário também é um planejamento tributário. Exato. A escolha do melhor... Pode falar. Não, desculpa. E tá vindo outro, né, doutora? Com essa... não entrando em política aqui, mas se a reforma... se a tributação sobre dividendo sai, eis mais uma análise tributária que você vai ter que fazer para o seu cliente, porque Simples Nacional não vai ter tributação sobre dividendos. Claro que a gente está só jogando aqui, porque é lei, todo mundo sabe, tem que esperar até o final para saber. Mas, por exemplo, já uma clínica médica, lucro presumido, já teria tributação sobre dividendos. Então, será que vai valer a pena ficar no lucro presumido? Será que vai valer a pena segregar essa empresa em empresas do Simples Nacional? Tudo, por isso que eu te falo, eu gosto desse meio porque nunca para. Está toda hora surgindo possibilidades, análises, e querendo ou não, você como contador, você como advogado focado na parte tributária, você está sendo requisitado. Acho que isso é importante. É importantíssimo você entender. Se passar a reforma tributária já para instituir a CBS, já vai ser uma reviravolta total. Já vai ser. Qualquer prestador de serviço, né? Tô lascado, a calculadora médica vai ter que virar vai virar um voltado. Mas assim, de fato, né? A área tributária é uma área que tem que estar sendo vista pelos empresários constantemente, porque tem sempre mudança, tem sempre questão de ajuste estratégico. Está monitorando, por mais que não seja lei, ainda a reforma tributária, e agora a gente, né, deu uma esfriada, vamos dizer, a gente vai ver como vai ficar
nesse pós-eleição. Mas se a gente vê que o debate volta a florar, que volta a fomentar, os clientes já têm que começar a ficar com isso no radar para pensar, ó, se passa isso, já tem que ter os desenhos, né? A situação A, B, C desenhada. Porque quando a gente fala de planejamento tributário, que a gente vai estruturar a empresa para o futuro de uma forma mais sólida e com menos risco, às vezes as mudanças vão impactar justamente o que você falou. Às vezes eu vou ter que remodelar societariamente meu negócio. Às vezes eu vou ter que abrir mais empresas. Eu vou ter que colocar uma atividade numa empresa A, uma outra atividade numa empresa B. Então, isso também faz parte do planejamento tributário. Então, quando a gente fala em planejamento tributário, não é apenas a escolha do melhor regime, mas muitas vezes essa remodelagem societária. Sim. E lembrando também, voltando, né, à questão que a gente falou de análise de risco, né, tá? Eu não considero como planejamento tributário você simplesmente mudar algo no papel. Como você comentou assim, o empresário acha ótimo que cirurgia tem menos carga tributária, então ele vai passar a colocar tudo como cirurgia, mas na realidade ele não está fazendo cirurgia nenhuma, ele está simplesmente fazendo uma médica. Isso não é planejamento tributário. Exatamente. Isso ele está fraudando a legislação. Exatamente. Se vem uma fiscalização e olha a realidade daquele negócio... Vai perceber. Vai perceber e assim, volta 5 anos... volta 5 anos, com multa, com juros e muitas vezes com responsabilidade penal. Então, o empresário que esteja assim, super adepto ao risco, ele precisa saber que às vezes não é só uma implicação tributária, mas também pode ter uma repercussão penal. Exatamente. Fraude é uma sanção, né? Então, sujeito aí a responsabilidade penal dos dirigentes da empresa, inclusive. Então, é importante que quando a gente está falando, eu vejo isso porque às vezes eu vejo empresários que chegam assim, porque consultaram outros colegas e tal, com umas ideias mirabolantes. Então, assim, isso é o que mais chega. E assim, às vezes eles já estruturaram o negócio dele e você vê assim, meu Deus do céu, isso daqui tá um risco enorme. E tudo bem, se a pessoa está consciente e está falando assim, nossa, que pensa assim, uma fiscalização retroage 5 anos, isso quebra o teu negócio. Então você tem que estar consciente, ó. Tudo bem, eu tenho esse apetite a risco a ponto de saber que se vier um dia uma fiscalização, meu negócio quebra, né? Então, tudo bem. Tem situações que um risco, é por isso que eu falei, a matriz de risco ela tem que considerar qual que é a probabilidade daquele risco ocorrer e a intensidade. Porque tudo bem, pode ser que um risco ocorra, mas a tua intensidade não vai quebrar a tua empresa. Né? Algo que você consegue mapear, que você consegue colocar no fundo e tal. E se acontecer, beleza, estava previsto. Mas não quebra a empresa. Agora, tem situações que quebram a empresa e levam os sócios ainda a responder o processo penal. Então, todas as situações, quando a gente fala de... Tem que deixar claro. Tem que deixar muito claro para o cliente, né? Quais são os níveis, os graus de risco. E também um dos pontos que eu sempre falo é quando a gente faz o processo de equiparação, no momento 1 também, que a gente começa com o processo judicial, muitas vezes, os últimos 5 anos que ele fez de nota, não sei se o pessoal está mais a par disso, mas também sempre faço o convite aqui, peço licença, doutora, se quer conhecer um pouco mais desse mundo, vai lá, RT na Saúde, vai lá no meu Instagram, vai ter uma turma liberada agora em novembro. Mas um ponto importante que a gente sempre faz o checklist, né? Que é o quê? Ser sociedade empresária, ter os quinais 8630, 501, 502 ou 503, que tem cirurgias ali dentro, você ter vigilância e alvará daquele endereço, atender as normas da Anvisa, que vai estar atrelada junto com essa vigilância e o alvará. Ser uma empresa lucro presumido, obviamente, porque você tem que tributar. Bruno, eu quero fazer uma equiparação dos últimos 5 anos, mas essa empresa era simples nacional. Não tem o que recuperar, porque ela era simples nacional, ela não era lucro presumido. Ela não presumia o lucro dela nesses 5 anos. Bruno, tem uma empresa aqui que ela era uma sociedade simples nos últimos 5 anos. Também não tem o que recuperar. O fisco não vai te permitir, porque ela era uma sociedade simples, não era uma sociedade empresária. Bruno, outro caso muito comum. Bruno, eu tenho essa empresa aqui nos últimos 5 anos, mas ela não tinha vigilância válida. Eis você chegar para o seu cliente e falar assim, ó, aqui determina que você tenha. Eis um risco. Você vai querer assumir esse risco ou não vai? Porque pode sim, obviamente, você recuperar, mas você pode ser questionado lá na frente. Então você tem que estar ciente disso. Então tudo isso você vai metrificando junto do seu cliente e deixando claro o que é possível e o que não é possível. Há 3 dias atrás a gente fechou uma equiparação que vai conseguir recuperar os últimos 5 anos.
Ontem a gente fechou uma declaração que era uma sociedade simples. Então eu falei, doutor, daqui para frente você se beneficia, mas os últimos 5 anos esquece, não vai ter o que fazer. Então a gente vai transformar ele numa sociedade empresária para se beneficiar da equiparação. Então esse checklist é importante. E por fim, eu acabei esquecendo de falar. Uma coisa que é muito questionada, inclusive o doutor Caian Vargas, ele fala muito isso, né? E isso vocês vão enfrentar bastante no mundo da equiparação hospitalar. O ideal, volto a repetir pela terceira vez, o ideal, o correto, é que durante esses 5 anos, essas notas estivessem segregadas, em que o que fosse cirurgia, o que fosse consulta, o que fosse procedimento. Obviamente, a gente sabe que a gente não vive no País das Maravilhas, né? Você vai muitas vezes pegar casos que o cara, quiçá, ele fazia uma nota, né? Então, algumas vezes o cara escrevia serviço médico, né? Consulta médica. Então, você já tem que... É a mesma coisa dessa matriz de risco que a doutora Letícia está comentando. Doutor, de 90% da equiparação hospitalar que a gente está fazendo aqui, de 90% do crédito, você considera que de 100% do crédito que a gente está pedindo, 90% você escreveu na nota consulta médica. Então, assim, você praticamente se autodenunciou aqui, não tem o que a gente buscar. Eis que pode, sim, através de controles internos da empresa, você pode tentar montar esse processo de defesa, mas o ideal é que na nota fiscal esteja segregado. Consulta, procedimento, cirurgia. Total da nota batendo com essa total da segregação. Então, deu 30 mil, por exemplo, 10 mil consulta, 10 mil cirurgia, 10 mil procedimento. Total da nota, 30 mil. Pode ser em notas distintas? Pode, mas existem convênios que não aceitam mais de uma nota por mês. Então, o convênio te obriga a emitir uma nota por mês. Aí você segrega no corpo da nota. Então, esse é o mundo ideal. Eu, como contador, pego essa nota fiscal, consultas, jogo na tributação de 32, cirurgias e procedimentos, jogo na tributação de 8 e 12. Então, esse é o mundo ideal. Mas você vai enfrentar de tudo na sua vida. Então, acho que transparência, ter responsabilidade, alertar o seu cliente, porque você vai pegar casos, você vai falar isso com o cliente, ele vai falar o seguinte, não, meu amigo, eu escrevi consulta, mas é cirurgia e procedimento. Bom, você está ciente dos riscos? Está ciente que você pode ser questionado e praticamente você está se autodenunciando aqui? Ah, tô. Então, beleza. Você assina uma ata aqui, formalizando e-mail, a gente vai para a briga para os últimos 5 anos de recuperação. Ah, não tô, não quero, tô meio... Então, doutor, vamos fazer o seguinte, do dia que você me conheceu, que a gente entrou com o processo judicial, você está fazendo as notas bonitinho, a gente recupera dos 2 anos que está durando esse processo para frente. E aí você vai ter aí 4 anos, consegue dormir sossegado, não precisa ficar preocupado. Então, acho que esse nível checklist você tem que ter, porque é muita das perguntas que os doutores vão fazer para você. E eu vou pegar um caso nosso, eu falo que a gente tem que aprender com os erros, sabe, Bruno? A gente pegou um caso judicial, tá? Era judicial, assim, não tinha como fazer nada administrativo. Tive que organizar a empresa até para entrar com o processo judicial, uma empresa de home care. Né? E home care é uma daquelas atividades que já pode. São vedadas, né? Vedadas a equiparação hospitalar pela Receita Federal. Contudo, o Poder Judiciário já tem outro entendimento. Então, assim, é nítido o caso de você ter, assim, uma divergência expressiva de entendimento Receita Federal versus Poder Judiciário, tá? E quando eu vou falar de Poder Judiciário, é lá o STJ, porque ainda nos tribunais inferiores ao STJ, ainda é muito discutível, tá? E eu estou numa região, que é o Sul, que o meu Tribunal Regional Federal, acho que é o pior do Brasil, que é o TRF4, que eu acho que é o mais, assim, restritivo em relação aos direitos do contribuinte. Então, o que aconteceu nesse caso, tá? E aí eu vou fazer, o Bruno falou do checklist, eu vou complementar com o checklist da ação judicial, para vocês sempre organizarem os clientes de vocês. Tem que ter processo judicial, viu, galera? Acabei não falando, mas tem. Então, nesse caso era processo judicial, não tinha. Então, o que aconteceu? Vou pegar bem o caso específico aqui para a gente aprender, porque a gente errou em algumas situações pelo desconhecimento. Né? Lembre-se que a gente só se torna especialista depois da gente ter começado alguma coisa. Ninguém nasce especialista. Exato. Né? E muitas vezes a gente vai aprimorando e aprendendo com os nossos erros. E eu sou muito humilde para falar isso. Eu já errei pra caramba, né? Eu só estou aqui falando para vocês justamente porque vocês não cometam as mesmas falhas que eu cometi aí ao longo dos 18 anos que eu atuo na área tributária. Mas o que aconteceu nesse caso específico? Era uma empresa do Simples Nacional que queria planejar as suas atividades, né? Então, isso entrou numa linha de planejamento tributário, que a gente precisou de um instrumento, né? Uma ação judicial para
dar vazão a esse planejamento tributário da empresa para que ela pudesse beneficiar, uma empresa de home care, tá? Home care, para quem não sabe, é atendimento, né? Atendimento em domicílio do paciente. E dentro desse, e quando a gente fala de atendimento home care, existe uma gama de prestação de serviço aí, porque você pode prestar dentro do domicílio do paciente uma simples consulta médica, uma sessão de fisioterapia, um atendimento de enfermagem, que não são serviços hospitalares, né? Não são equiparados ao serviço hospitalar. Mas dentro do home care pode ter uma exata estrutura de um hospital dentro da casa do paciente. Né? Porque daí tem situações que são gravíssimas em que você precisa montar uma UTI, o paciente ele usa respirador. Então, são situações que, por isso que eu falo, é importante entender a realidade do negócio do cliente. Para você poder separar o que ele tem direito ou não. Então, nesse caso, a empresa, de fato, ela montava UTIs dentro da casa dos pacientes ali, tinha paciente que dependia de respirador, enfim. E aí, a gente precisou fazer toda a documentação, gente, e por uma falha de um membro da minha equipe, ele não inseriu no processo judicial, e olha o checklist para vocês não cometerem esse erro, tá? Porque isso foi algo que a gente teve que depois remediar lá dentro do processo. Mas ele não inseriu, ele falou que a empresa sofreu uma alteração contratual para se tornar uma sociedade empresária, que é um dos requisitos, ela precisa ser sociedade empresária, não pode ser sociedade simples, uniprofissional, tá? E aí que são as escolhas, tá? Ou você quer se beneficiar de um imposto que é o ISS fixo, sendo sociedade uniprofissional, ou você vai se beneficiar de outro planejamento tributário que vai envolver imposto de renda e CSL para reduzir a base de cálculo ali no presumido, tá? Então, no caso, abriu mão da sociedade simples, se transformou numa sociedade empresária, certo? Para cumprir os requisitos lá da legislação da equiparação. Só que quando a gente protocolou, não juntou a prova, não juntou a alteração. Aí foi como sociedade simples. A gente só colocou, não lembro agora, mas a gente só colocou na petição falando que tinha sofrido alteração societária, de fato, tinha sofrido alteração societária, mas não anexou o documento. Isso, gente, no processo judicial é condição preliminar. Aí o que aconteceu? Por mais que a empresa tivesse direito, a hora que foi analisar as provas, não viu a alteração. Exato. E aí isso contaminou todo o processo ali, entendeu? E foi uma falha minha. Por mais que tenha sido um membro da minha equipe, eu sou responsável pelo membro da minha equipe. Né? Então, se eu não vi que ele não anexou no processo, a responsabilidade é minha. Né? Minha como sócio do escritório. Mas, enfim, então isso, para vocês ficarem, prova é fundamental. Vocês têm que documentar nessas situações em que vocês vão precisar, para dar vazão ao planejamento tributário e entrar com uma ação judicial, vocês vão precisar de comprovação. Exato. E não apenas desse caso específico, mas da prova de que o cliente presta serviço hospitalar. Então, no processo judicial, a prova ela é fundamental. Tá? Então, não adianta. E normalmente ele pede a nota, viu? Durante o processo, o juiz algumas vezes ele vai solicitar alguma nota fiscal. O ideal é que essa nota fiscal que seja apresentada, o ideal, tá? Não quer dizer que o ideal é que essa nota seja full cirurgias e procedimentos, para evitar questionamento. Mas algumas vezes você não vai ter essa nota, você vai ter que dar a nota que tem a cirurgia, procedimento e consulta. Mas aí você segrega na nota. E normalmente a gente está fazendo alguns casos, estão todos pedindo essa bendita nota fiscal. Então eu sempre peço para o cliente já se preparar porque vai pedir, entendeu? Então, quando a gente vai para essa linha tênue que para fazer o planejamento você vai precisar realmente, porque é um caso discutível, você vai precisar da ação judicial, toda a documentação probatória vai ser muito importante. E em alguns casos, nesse caso específico de home care, a gente teve que comprovar por fotos, tá? Sim. Não foi só nota fiscal, tem que comprovar por fotos que existia uma estrutura hospitalar na casa do paciente. Exato. Então, tivemos que pedir autorização dos pacientes, juntar a autorização, a foto, para comprovar. Tá? No RT, lá no treinamento, eu acho que eu sou um dos maiores defensores da parceria contador e advogado. Eu, por exemplo, eu gosto muito do cálculo tributário, mas eu não sou advogado para entrar com o processo judicial. Então, eu tenho a minha advogada parceira que a gente sempre
faz ali o 50-50 e todo mundo sai feliz nesse processo. Mas fazer administrativamente, eu, Bruno, não costumo fazer. Então, o que eu faço? Pego muito caso, ortopedia, cirurgia plástica, dermatologia. Inclusive, está com um caso agora que a gente está analisando se vai ou não vai, de implante capilar. Tem um mercado que eu não sabia, um mercado gigantesco de implante capilar, que estão tributando errado esse mercado, porque, obviamente, até que é um mercado novo, né? Vamos dizer assim, não deve ter muitos anos aí. E aí a gente faz processo judicial, deu transitado julgado, habilita o crédito, aí sim se aproveita. Tem algumas atividades, deixa eu só pegar o papel aqui, doutor, que eu deixo já sempre pronto. Espera aí. Normalmente são atividades que são direcionadas mais essa parte de exames, né? Então, auxílio diagnóstico e terapia, patologia clínica, imagenologia, anatomia patológica, citopatologia, medicina nuclear e análises e patologias clínicas. Essas são atividades que você poderia, sim, eu acho que mais também, sendo conservador, tá, deixando bem claro para o seu cliente, que você poderia fazer essa equiparação hospitalar sem precisar fazer o processo judicial. Mas tem que se analisar caso a caso. Eu, Bruno, por exemplo, eu sou muito cagão, né? Em português, claro, é isso. Eu sou bem cagão de retroagir os últimos 5 anos, retificar ECD, ECF para conseguir fazer essa recuperação tributária. Talvez um cliente desse, se fosse eu, utilizaria daqui para frente. Mas, obviamente, eu teria também a minha parceira advogada falando, não, Bruno, faz que você pode. Então, acho que a doutora pode passar aí uma posição dela também. Cada um, né? Assim, sempre tem aquela situação, né? Você entra com um período grande de retificação, você tem que estar muito certo do que você vai fazer, porque período grande de retificação, dependendo do volume que você está retificando e está pedindo a restituição, vai acionar lá um gatilho de que, opa, deixa eu dar uma olhada no que está acontecendo aqui. Aí você tem que ter, no caso de uma fiscalização, uma notificação, você tem que já estar com todo o teu processo preparado para poder atender isso. Então, lembrando sempre que a gente vai fazer qualquer situação de retificação para pedir uma recuperação tributária, a gente está certo, assim, de se vier uma notificação, se vier algum questionamento do fisco, a gente tem que estar bem preparado para isso. Tem que estar muito bem preparado para isso. E aí, esse tipo de atividade... Pode falar. Não, só para fechar o caso da ação judicial também, porque eu vejo que é um ponto que os clientes chegam para a gente, né, quando são clínicas e querem essa equiparação e a gente verifica que é uma ação judicial, é deixar o cliente muito, muito consciente de como funciona o processo judicial. Né? Então, o que é o conservador? Né? Até pegando um gancho com uma fala sua anterior. A gente entra com um processo judicial, o cliente ele só pode se beneficiar daqui para frente, né? Vamos pensar que ele tenha direito ao passado, que seja um caso que vai ter direito, caso tenha uma decisão judicial positiva, vai ter direito a fazer a recuperação dos últimos 5 anos. Mas ele só vai poder, né, passar a ajustar as suas atividades daqui para frente se ele tiver uma liminar. Se ele bateu lá com o juiz deu uma liminar, autorizou, entendeu que naquela situação, aí ele vai poder. Mesmo assim é um risco, porque uma liminar ela pode ser cassada, né? Pode vir uma sentença depois, uma decisão do tribunal depois, entendendo de outra forma. Então, nessa situação, tudo que se deixou de recolher naquele período, o cliente vai ter 30 dias para poder recolher tudo que ele deixou de recolher. Né? A diferença no caso... Então, muitos clientes não querem fazer isso porque traz um risco, né? Ou eles vão ter que fazer uma poupança, né? Uma conta de um fundo à parte. Então, muitos não querem. Alguns optam por simplesmente deixar o processo correr, só vai se beneficiar lá no final com o trânsito julgado com uma decisão positiva. Outros preferem já deixando o valorzinho depositado, né? Deposita ali o valor da diferença do tributo. Lá caso ganhe, aquele valor depositado ele saca, mais fácil do que depois entrar lá com uma habilitação de crédito, enfim. Mas hoje em dia eu tenho visto, até pelo fato de ter uma facilidade de habilitar o crédito e depois entrar com o de compra, a maior parte dos clientes não depositam, esperam o processo acabar mesmo, transitar em julgado, e eles entram com um pedido de habilitação de crédito que vai fazer tudo via PDC. Fica mais fácil. Isso é o que a gente tem visto. Só que uma coisa também para deixar o cliente muito ciente, tá? A demora do processo judicial nesse caso, porque tem cliente que acha que vai resolver em 1 ano. Não.
O processo judicial é demorado. E a depender da região da localização do cliente, eu sei aqui, por exemplo, TRF4, é muito demorado para julgar o processo. E o processo só vai transitar em julgado depois que ele for lá para o STJ. E daí lá no STJ demora também. Então o cliente ele tem que estar consciente de que isso pode ser que esse retorno ele vai ter daqui a muitos anos. Né? Tem processos que são, dependendo da região, são mais rápidos, tem lugares que são mais demorados. Mas não é algo, quando envolve a questão judicial, não é algo rápido, né? Não é algo rápido. Então, por isso, de novo, tem que entender a realidade daquele cliente para ver o que é. Tem situações que você vai conseguir ajustar a casa, vai poder, já independente do processo judicial, já poder ajustar daqui para frente, o cliente já vai ter essa otimização tributária. E tem situações que não. Então, e tem casos, inclusive, que a gente pega bastante casos que não vale o esforço, tá? Assim, em português, claro, algumas vezes são clínicas muito pequenas ainda, faturamento muito baixo, e você tem que avaliar, será que vai valer todo o esforço que a gente vai fazer para trazer esse benefício fiscal? Então, você tem que também ter... É uma empresa, né? Você tem que fazer análise crítica ali, se faz sentido você gastar sua energia para daqui a 2 anos, talvez, você ganhar ali um honorário que não vai ser tão representativo. Então, acho que essa análise também você tem que fazer nesse mundo da saúde. Além, trazendo um pouco de outras temáticas, além da equiparação hospitalar, a gente tem possibilidades de sociedade uniprofissional, que você também pode entender como planejamento tributário, tentar ganhar no êxito ali, você abrindo a empresa numa sociedade uniprofissional, ou conseguir um honorário um pouco mais significativo. Existe também a questão do fator R, né, que você tributa no anexo 3 e não no anexo 5 ou no lucro presumido. Tem possibilidades de 10 médicos que você pegar, isso aí você pode dar até como se fosse um aperitivo para ele. Recuperação tributária do INSS. A maioria dos médicos hoje, com mais de 5, 6 anos de trabalho aí, ele com certeza em algum momento ele pagou mais INSS do que deve. Então o Fred do E-Auditoria, acredito que já lançou, se não lançou, já está lançado. Já lançou, já foi atualizada a auditoria. Você pegou ali a parte da previdência do seu cliente médico, jogou para dentro da ferramenta, você algumas vezes já recupera para o cara, dependendo do caso, 10, 15, 20 mil reais ali para maior. Pô, acho que o cliente vai ficar feliz com isso, né? Então, a área da saúde em si tem muitas possibilidades de tributação, redução, ou planejamento tributário, ou recuperação tributária para você fazer. A recuperação tributária da equiparação, obviamente, eu falo que é a galinha dos ovos de ouro, porque se você pega uma clínica com faturamento significativo, você consegue algumas vezes recuperar 1,5 milhão, 2 milhões aí em impostos facilmente, tá? E aí, obviamente, o honorário aí, é o que eu falo para todo mundo, todo mês, se você conseguir um clientinho ali, você está fazendo a sua poupança para daqui 2 anos, 2 anos e meio, você receber isso periodicamente, né? Se todo mês você conseguir converter um cliente ali, você está fazendo a sua poupancinha e isso aí vai se tornar uma rotina. Acho que esse é o segredo de você ter um departamento de recuperação tributária. Acho que é ter essa paciência, né? E gostar, né? Porque se você não gostar, você não vai continuar. Então, todo escritório de contabilidade, eu adoro entrar nessa área tributária. Logo que eu saí da KPMG, que a gente mexia muito com contábil, né? Análises contábeis e tudo mais. Então, o meu tributário era muito fraco. Fiz uma pós-graduação em gestão tributária porque era uma área que me interessava muito. Acho que para quem tem curiosidade, acho que o que não falta é conteúdo, né? É verdade. Deixar uma dica também para os meus alunos lá do FTF, temos um módulo específico sobre tributação para o setor da saúde, tá? Então, vocês, que eu sei que tem muitos alunos aqui assistindo, sempre nos acompanham, então lá dentro do FTF também temos um módulo específico para abordar tudo isso que a gente está falando aqui em mais detalhes também. E Bruno, muito bom, né? Para fechar aqui, assim, esse assunto rende, né, gente? Só vocês seguirem o Bruno, que ele está todo dia produzindo conteúdo específico, né, relacionado ao nicho. Teve uma pergunta, tá, doutora? Aí você também me desculpa, é um posicionamento meu, tá? Teve uma aluna que perguntou assim, se a gente faz administrativamente. Eu raramente faço processo administrativo de equiparação hospitalar. Normalmente eu levo para o judiciário, aí é o que eu falo, dando transitado e julgado, porque eu tenho muitos casos de dermato, de cirurgia plástica, que ele não faz apenas cirurgia. Casos controvertidos, né? Então você nunca vai saber se vai dar certo ou se não vai. Então eu prefiro colocar minha advogada na jogada, a gente faz
é o que eu sempre falo, ter essa parceria, né? Você tem um advogado legal do seu lado que te traga segurança, para também tudo que você está falando ali para o seu cliente, você conseguir ali depois, futuramente, comprovar com o processo, doutor, conseguimos, né? Acho que isso é um dos pontos positivos, né, de recuperação tributária. Normalmente você traz sempre boas notícias. Uma outra dica, aqueles pontos que vocês têm dúvida, porque aqui a gente tem a lei, tem o ato regulamentador da lei emitido pela Receita. Se você vai olhar isso, vai confrontar com a realidade do seu cliente, vai gerar dúvida, tá? E você não sabe o que fazer, você pode formular uma consulta. Faz um pedido de consulta para a Receita Federal daquela situação específica, tá? Mas pensa aí que a Receita tem demorado para responder as consultas. Então, vai muito assim do time que você quer. Mas é um caminho para você não precisar já queimar a agulha do judicial ali. E até preparar o terreno para o processo judicial. Então, às vezes você faz, a Receita Federal, em tese, né, tem 90 dias ali para responder essa consulta. E ela vai dar a opinião dela. Aquilo ali vai servir, se tiver uma solução de consulta negativa, já serve ali como um instrumento para o teu mandado de segurança, inclusive, tá? Você e tem muita gente fazendo para cirurgia, para clínicas odontológicas também, tá? Então tem muito advogado entrando com processo judicial para equiparação hospitalar de procedimentos e cirurgias odontológicas. Eu, sinceramente, eu nunca cheguei a fazer, mas eu já vi casos aí que o pessoal está fazendo. Exatamente, gente. Então, assim, ponto de partida é aquilo que a gente falou. Conheça a lei, o que diz a legislação, estude, entenda a realidade do seu cliente, aí você vai poder orientá-lo da melhor forma. E tanto eu como o Bruno estamos aqui para orientar os nossos alunos também que tenham dúvidas, né? Com certeza. Bruno, só para quem está nos ouvindo aí, deixa o teu @, como que o pessoal, ou o teu canal do YouTube, como que o pessoal pode te encontrar para aprender mais contigo. Bom, querendo entender um pouco mais do mundo médico, né? Seja, o que eu sempre digo, a teoria do PLR que eu falo. A teoria do PLR fala o seguinte, você tem que ter sua mensalidade. Mensalidade médica é o quê? O nosso treinamento CRM, tá? Você vai aprender a como atingir o público médico, como converter esses médicos como cliente. Então, esse cara vai te garantir os seus custos fixos ali mensalmente. E o PLR, no fim do ano, todo mundo quer, né? Um PLR gordinho. E para isso, a gente faz o quê? Planejamento tributário, recuperação tributária. Você fazer esse tipo de serviço para o seu cliente vai te garantir ter um PLR, quitar o apartamento, fazer uma viagem legal. Então, acho que isso é um além do que você apenas ganhar uma mensalidade. Você tem um escritório que tem esses dois dentro da sua estrutura, tá ótimo. É o que os grandes players hoje fazem. KPMG, todas as Big Four, tem o outsourcing, que ganha mensalidade, e tem o PLR, que é a galera ir sair para a rua vender. Não ter medo de vender, mas para você saber vender, você tem que estudar, tem que conhecer as técnicas. Eu falo muito do mundo médico, né? Então, se tá interessado no mundo médico, vai lá no meu Instagram, Bruno Nascimento Med, e a gente consegue trocar ideia, figurinhas lá, eu fico 100% à disposição. Show de bola, Bruno. Lembrando que essa livecast, né, a gente está ao vivo aqui com vocês, mas ela vai se transformar num episódio do nosso podcast Tributarista do Futuro. Então, corram para assinar lá no Spotify também. A gente está nas principais plataformas de áudio. Então, escolha da sua preferência, procura lá para o podcast Tributarista do Futuro e já assine para você não perder mais nenhum outro conteúdo. Bruno, obrigada pela tua participação hoje. A todos que nos acompanharam, muito obrigada também e nos vemos no próximo episódio. Tchau, tchau, gente. Obrigado. Beijão. Tchau.